Tem que clicar em aceitar. Isso. Oi? Opa, Opa! Agora sim. sim. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, agora está tudo tranquilo aqui. Ah, que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Vamos para a nossa edição 195 dessa série de entrevistas que iniciamos em março. Todo dia por aqui, uma personalidade, um tema diferente e importante. Hoje não é diferente. Ele é editor, publicitário, ativista dos direitos animais. Participou também da edição do livro Vozes do Silêncio e é criador da ONG Olhar Animal. Maurício Varalho, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Obrigado você pelo convite. Uma boa noite a todos que estejam nos acompanhando aí. Você fala de onde nesse momento? Eu estou em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo e apesar de ter morado fora e começado o meu ativismo em outro estado, na verdade eu sou aqui de São Paulo mesmo. E onde você começou? Que estado foi esse que você começou o seu ativismo? Então, no ano 2001, eu mudei para Santa Catarina, para Florianópolis, né? E foi lá que eu comecei a buscar algum tipo de ação, né? Focado em algum, eu digo, em algum vulnerável, que não necessariamente eram os animais. Os animais era uma das ideias que eu tinha, né? Não começa pelos animais, não. Não, não, então, eu estava buscando fazer alguma coisa, né, que acho que é, ter alguma atividade social, ter alguma atividade que buscasse o bem alheio, que buscasse, né, algum tipo de benefício para algum ser vulnerável, digamos. Então, nessa minha busca, digamos, pessoal, né, eu andei por asilos, andei por trabalhos lá em Florianópolis que cuidavam dos órfãos da AIDS, né? Enfim, e também andei por algumas ONGs de proteção animal, até que, enfim, encontrei um trabalho lá que eu achei que era bastante interessante e comecei a atuar junto com eles. Foi até meio casual, porque socorreu um animal e quem me ajudou nesse socorro foi uma ONG, e aí acabei estabelecendo contato com essa ONG, e as próprias circunstâncias me levaram A criar uma ONG. ao ativismo pelos animais e a fazer essa opção, né? Ainda que entenda que há muitos outros seres vulneráveis que também Claro. precisam, né, de ações. Mas eu entendi que o animal era talvez um dos mais vulneráveis, né? E então comecei a minha caminhada por lá. Em Após, após esse episódio e a criação da ONG, quanto tempo leva aí? E durante esse tempo, você foi trabalhando em prol dos animais também? Não, então, eu primeiro ingressei numa ONG, né, lá, depois eu deixei essa ONG e fundei uma ONG em Florianópolis, que eu dirigi por 3 anos, né, chama-se Instituto É o Bicho, que existe até hoje, eu não tenho mais vínculos, mas a ONG permanece. Eu e mais algumas pessoas fundamos essa organização em Florianópolis, e depois eu voltei a São Paulo. E quando eu voltei a São Paulo, eu passei alguns anos, sim, sempre trabalhando pelos animais, mas de uma maneira informal. Até que em 2015, por conta de algumas ações que eu gostaria de encaminhar, especialmente na área jurídica, eu resolvi formalizar uma ONG aqui, que é a ONG Olhar Animal, que completou 5 anos em junho, né? Então, sim, eu não paro, né, de atuar pelos animais há 19 anos. Estou indo para o 20º agora em 2021. Quando você decide criar a ONG Olhar Animal, você vai sozinho ou você reúne pessoas para que possam ali contribuir também? Como é que se dá o processo? Então, a ONG, o Instituto É o Bicho, a primeira ONG, havia um trabalho mais colegiado, digamos. Era um grupo de pessoas que tocou a ONG realmente e que vivia o dia a dia da ONG, né?
as decisões, tudo, era tudo feito de uma forma colegiada, que é um modelo de trabalho ótimo, e enfim. Quando eu vim para São Paulo, eu senti a necessidade de ter um trabalho um pouco mais, um pouco mais de liberdade, né, para agir de acordo com algumas ideias que eu tinha. Então, assim, eu nem de longe trabalho sozinho, eu trabalho com um monte de gente, né, mas em cima de propostas, de projetos pelos animais que eu idealizo, né? Então, na ONG hoje, tem voluntários para a área de tradução. Eu lido muito com texto, né? Com Sim. informação. Então, eu tenho voluntários para a área de tradução, eu tenho voluntários para a área de redação, eu tenho voluntários biólogo, né? Veterinário, enfim. Então, advogados, né? Recentemente, participamos de uma ação exitosa que tirou uma elefanta, né, do Isso que eu ia, zoológico. isso que eu ia falar, que você foi um dos caras mais ativos no caso da Elefanta Bambi, não é? Olha, quer dizer, houve uma grande mobilização, não sei se, né, acho que não sei se dá para graduar, todo mundo colaborou, né? Houve uma ONG que entrou com ação, que é o Fórum Nacional de Defesa dos Animais. Esse fórum é que ajuizou a ação para a retirada da elefanta Bambi, que vivia muitos anos no zoológico de Ribeirão Preto, né? E nós queríamos encaminhá-la para o Santuário dos Elefantes Brasil, lá em Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães, né? Por melhores condições que um zoológico e que as pessoas queiram dar e que o zoológico pode proporcionar, nunca é o suficiente para um animal como um elefante, né? E já o santuário não. O santuário ele tem espaço, tem equipe técnica, tem focada nos elefantes, né? Então eles já estão com 4, 5 animais lá e com perspectiva de ter mais em breve. E assim, você assiste as lives, assiste os vídeos lá do santuário, você vê que é outra condição. O animal Claro. com um comportamento diferente aqui na zoológico, lá começou a expressar o seu comportamento, que seria o comportamento natural, né, dele junto com outros né, da sua espécie. Então, assim, foi um conjunto, né, então teve duas ONGs entrando com a Amicus Curiae, uma delas fomos nós. A Amicus Curiae, você entra para assessorar, para dar informações aos juízes, né? Você leva informações aos juízes. Então, nós levamos informação técnica, né? O parecer de um biólogo sobre aquela situação, e levamos também informação sobre ética animal, porque é um tema que, se não há uma decisão, se os juízes não podem se basear nisso, né, para agir juridicamente, certamente, onde houver a possibilidade de favorecer o animal, ele vai ter essa informação, Sim. né, guardada, né? Esse questionamento ele já vai ter acesso a ele, aos questionamentos éticos que nos movem, né? Que move a mim e que move Sim. grande parte da proteção animal a fazer o que fazemos. Então, eu comecei também a incluir essa argumentação ética nas peças, né? Enfim, cada um contribuiu um Havia pouco. uma, havia uma preocupação no caso da Elefanta ali no deslocamento, na viagem, já que se torna um trecho longo, né? Uma viagem longa para um animal. Quantas toneladas, mais ou menos, aquele elefante? Eu não sei te dizer, mas assim, essa questão do trajeto, para você ter uma ideia, foram 1.000 e poucos quilômetros. A equipe do santuário é uma equipe extremamente preparada, né? Eles já fizeram um traslado de um outro animal que veio da Argentina. Então foram 3.000 e não sei quantos quilômetros, né? Não, essa preocupação nunca foi uma preocupação da equipe, né, do santuário, porque é uma equipe muito bem preocupada. Claro, as preocupações naturais de qualquer operação dessa natureza, mas não havia nada em especial com a Bambi que levasse a crer que ela não poderia fazer isso. Esse foi realmente um temor que foi manifestado pelo zoológico, que no final contribuiu bastante, né? O relato que a gente tem das equipes que estiveram lá no zoológico é de que resolvida a questão jurídica, né, em favor do fórum,
pela transferência. A partir desse momento, a equipe lá do zoológico foi absolutamente correta, absolutamente, né, tranquila se colocando à disposição e ajudando bastante, né? E hoje estão vendo, né, a gente Claro. assiste as lives lá do santuário e vê a felicidade daquela elefanta. Aproveitando, Maurício, que você está falando aí, né, dela aí no zoológico, deixa eu te perguntar, você tem um posicionamento contrário, por exemplo, a animais em zoológicos? Porque assim, todo mundo vai visitar o animal, acha bonito, mas óbvio que ele não está num espaço ideal. Percebe-se até uma certa irritação do animal para aqui e para lá. Qual é o posicionamento teu, da ONG, por exemplo? Uhum. Eu queria te relatar uma coisa. Nesse tempo de pandemia, em que os zoológicos fecharam, né, e que não houve mais visitação, o que começou a acontecer nos zoológicos? Animais que nunca se reproduziam começaram a se reproduzir. Olha só, informação importante essa, hein? Enfim, os animais começaram a ter um comportamento bem diferente de quando os zoológicos estão abertos. Por quê? Isso mostra o impacto da visitação pública, né? Esses animais que já estão no espaço inadequado, que já estão numa condição completamente diferente da que seria a condição natural deles, né? Ainda são submetidos à visitação pública, tem um impacto muito grande para eles. Eu sou absolutamente contra o zoológico, né? O que os zoológicos se defendem, dizendo que fazem, como, por exemplo, o trabalho de conservação. O zoológico, claro, eu estou falando de uma maneira genérica, mas os zoológicos, em geral, o que eles fazem? Eles reproduzem animais para retroalimentar o zoológico, o próprio e outros, né? O trabalho de reintrodução, né, é um trabalho raríssimo. É um trabalho raríssimo. E ainda assim questionável, mas aí é um papo mais longo. Mas é um trabalho raro. Grande parte dos animais são o quê? Leões, tigres, não são animais da nossa fauna, né? Então, né, que trabalho é esse com leões, com tigres, com ursos, né? Submetendo, por exemplo, ursos a temperaturas lá do Piauí, alguns que foram resgatados e estão hoje no Rancho dos Gnomos, um santuário aqui também aqui na região ali de Campinas, Bom Jesus dos Perdões, né? E então, assim, esses animais eles são submetidos a condições que não têm nada a ver. A questão, porque a educação. O que mais acontece no zoológico é deseducar uma criança, deseducar um adolescente, deseducar um adulto, mostrando, naturalizando a submissão do animal, o animal violentado, né, na sua expressão, violentado na sua sensibilidade. Ô Maurício, se os animais falassem ali, o que é que eles diriam, hein? Quando eles veem aquele monte de gente ali, ó. Eles não querem estar ali, eles querem a paz dele. Eu nem imagino, eu não quero nem pensar o que eles falam. No mínimo, chamaria um monte de abobalhados aí. Olha, então, assim, na verdade, acho que o sofrimento é maior do que qualquer... Né, eles não querem sofrer, né, e a gente que luta por eles também não quer que eles sofram. E nessa condição de zoológico, não tem como. Então, argumentos são esses, né, da conservação, da educação, da pesquisa. Vários desses trabalhos podem ser feitos por outro tipo de instituição, onde não tem visitação pública, né? Por exemplo... E você imaginar também, Maurício, um elefante de não sei quantas toneladas num espaço, uma girafa daquele tamanho, num espaço onde ela fica circulando, parece um passarinho na gaiola ali. É óbvio que aquilo ali não é o habitat dela, né? Não é óbvio que assim, esses animais foram concebidos, foram aparelhados para um determinado ambiente, para manter relações com os da sua espécie, para uma situação completamente diversa dessa, para um clima diferente. Enfim,
Então, sempre é uma violência muito grande. O que a gente defende é que esses espaços sejam transformados em algo realmente que seja benéfico para os animais. Por exemplo, centros de triagem de animais silvestres. Você entende? Isso sim precisa, né? Precisa hoje, precisando demais, né? Mas, infelizmente, a gente está na contramão, porque o que há é uma política de desmanche, né, do aparelho público voltado aos animais, de Bama, dos CETAS, né? Agora, o que é que você achou da lei aí que foi sancionada recentemente, que aumenta a pena para quem maltratar animais? Se não me engano, aumenta em 5 anos, algo assim, não é? A lei dizia o seguinte, ainda diz, né, que a punição para quem comete maus tratos é de 3 meses a 1 ano de detenção, né? Acrescentaram, né, um parágrafo dizendo que, no caso de cães e gatos, essa pena passa a ser de 2 a 5 anos. E essa pena maior não permite que haja a chamada transação penal, né? Então, já está resultando em algumas prisões e tal. É uma lei bastante polêmica. Eu te confesso que eu ainda estou meio que observando o efeito da lei. Assim, a impressão inicial que eu tenho dela não é boa, porque ela categoriza os animais. Então, o cachorro e gato vale mais que o elefante, vale mais que o porco, vale mais que a vaca, que o cavalo, sabe? É isso que a lei está dizendo, né? Ela está valorando, ela está categorizando os animais e mostrando, né, fazendo entender que cães e gatos têm mais valor. Então, a pena para quem comete maus tratos contra eles é maior. Isso a gente sabe que não é verdade, né? Agora, então, assim, é uma lei que a gente chama, né, de especista, porque ela determinou que determinadas espécies, né, que algumas espécies valem mais do que as outras. Por outro lado, a gente, assim, isso tudo é uma coisa dinâmica também, sabe, Carlos? Então, pode ser que essa lei alavanque, né, uma evolução, né, para que outros animais e todas as espécies sejam incluídas, né, nessa pena maior. Sim. Entendeu? Então, Sim. pode ser que isso aconteça, mas isso só o tempo é que vai mostrar para a gente, né? Aproveitando que você falou em cão e gato, animais muito comuns nas residências, nas casas de muita gente, e eu gostaria de saber se você não acha que muitas das vezes querem humanizar gato e cachorro, coloca roupinha, coloca vestidinho, isso e aquilo. Eles não estão confundindo o cuidado animal com uma sofisticação humana também? Então, olha, eu acho que tem duas posturas em relação a isso que são distintas, né? Muita gente diz que reconhecer direitos, reconhecer os interesses dos animais é humanizá-los, e não é. Né? Os interesses são dos animais, não são nossos. Estamos valorizando os interesses deles. Então, o foco é no interesse do animal, é buscar entender, compreender quais são esses interesses, né? e respeitá-los. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você continuar tratando o animal como uma coisa, por exemplo, como um objeto que você dispõe dele da forma que você quer e acaba agindo com ele de uma forma que não atende necessidades dele, e sim atende demandas da própria pessoa, eu vou fazer uma festa de aniversário O cachorro, vou botar... Essa é uma demanda. Não, o cachorro pode até curtir, que vai ter bastante gente e tal, mas eu estou querendo diferenciar. Né? É o interesse do cachorro fazer festa de aniversário? Não é. Né? O interesse do cachorro tem um monte de gente fazendo cafuné nele, isso sim. Com certeza. Mas, assim, a roupinha, por exemplo, que você citou, depende. Né? Um animal, porque o cachorro, né, ele foi domesticado e alterado geneticamente e ele foi trazido para dentro de casa. Então, eu tinha, por exemplo, uma cachorra com pelo curto, que era magérrima, e que vinha o frio o inverno, ela virava sabe, ela tremia feito uma... Vara verde, como diz. Né?
e ela sentia muito frio. Então, não há problema nenhum, você está atendendo ao interesse do animal, né? Eu citei do aniversário, não sei nem se foi um bom exemplo, mas assim, criam-se necessidades para o animal que não é do animal, né? Que é uma necessidade da pessoa de fazer aquilo, e às vezes até prejudicial para o animal, né? Claro. Agora, acabaram de aprovar uma lei que proíbe tatuagem, não lembro que estado que foi, o que proíbe fazer tatuagem em animais. Óbvio que para o animal não interessa fazer tatuagem, né? Tatuagem do animal ou tatuagem do animal no corpo? Tatuagem, não, tatuagem no animal, Sério? né? E Nunca tinha ouvido falar sobre isso. eu nunca fiz, mas quem faz diz que dói bastante, né? Assim, é comum a dor, né? Então, não é uma, não é uma, não é uma necessidade do animal, né? Essa é uma necessidade da pessoa, estética da pessoa que está fazendo. Agora, até que ponto a gente precisa mudar a nossa cultura? Por exemplo, eu sou do Nordeste, eu sou da roça, eu sou um cara do mato, né? E é muito comum nas roças, fazenda, quem tem gado, por exemplo, ferrar com as letras para marcar o. E eu já presenciei muitos casos, né? Que você pega o ferro quente no couro do boi que vem de uma cultura, tudo. O que é que precisa? A educação animal na escola também, para que a gente tente mudar a cultura em geral? Sim, a educação é fundamental, é tão fundamental quanto o trabalho assistencial, eu entendo. Inclusive, na ONG Olhar Animal, a gente tem uma ação que chama-se Artevista, que é uma atividade de desenho e pintura que a gente vai retomar agora esse ano. Esse ano 2020 parou tudo, né? Mas o trabalho de educação para mim é fundamental e em 2021 eu venho com bastante, a ONG vem com bastante força nisso, no trabalho jurídico e no trabalho educacional, né? Porque é fundamental a gente levar essa reflexão para as crianças, principalmente crianças e adolescentes, né? Que são o alvo principal, porque eles estão em fase de formação e eles precisam entender que o animal não é uma coisa, que o animal não é um ser à disposição deles, né? Que infelizmente comum ouvir até de crianças, porque é meu, eu faço o que eu quero. Não, como assim? Sabe? Esse tipo de relação com o animal é péssimo, né? Esse é o péssimo entendimento dessa criança do mundo, né? Das Sim, relações com sim. animais e com pessoas e com o mundo. Então, a gente vai buscar, né, trabalhar essa questão dos animais, mostrando que os animais têm interesses próprios, mostrando que eles merecem a consideração moral e assim, que eles não são coisas, que eles não são objetos à disposição da gente, seja para qualquer atividade, né? Desde a questão, por exemplo, da atração, a questão do zoológico, como essa questão da alimentação, em todas as áreas. Não tem, o animal ele não se distingue, né? Todos eles são sencientes, que é a base do nosso trabalho, né? O fato dos animais serem sencientes, de terem uma sensibilidade, né? E de terem consciência do que sentem, assim como nós, né? Então, baseado nisso, que se desenvolve todo o nosso trabalho para buscar, né, a reflexão e a mudança para os animais que eles tanto precisam. Qual é o que você falaria, por exemplo, para alguém que queira ter um animal e às vezes, por exemplo, não tem um espaço suficiente, não tem uma estrutura suficiente, ou então essas pessoas não têm essa estrutura e já tem 5, 6 animais e causa uma irritação das pessoas com esses animais, até os próprios donos mesmo. O que você aconselharia antes de adquirir um animal, pensar no espaço, pensar na estrutura, onde ele vai viver? Sim, sem dúvida, isso também assim, é uma responsabilidade de quem doa o animal, né? Também somos absolutamente contra o comércio de animais pela mesma razão né, pelas mesmas razões que a gente falou antes. Mas no caso de cães e gatos, por exemplo, né, por isso que eu estou falando em adoção, quem adota, quem doa, quem encaminha a adoção, tem que ter a responsabilidade de avaliar quem vai adotar,
né? E quem adota precisa ter a responsabilidade, né? E o conhecimento e informação para saber dessa responsabilidade. Então, claro, precisa ter um espaço adequado, precisa saber que, né, quem vai adotar um cão ou um gato precisa saber que vai precisar levar no veterinário, que isso vai gerar um custo, precisa saber que precisa levar no veterinário, que não é uma vez por, sabe, cada não sei quando, não. Precisa ter uma rotina, né? Precisa vacinar, precisa ter uma série de cuidados. Se o animal mora num apartamento, precisa levar, mesmo numa casa, precisa levar esse animal para passear, né? Tem uma série de responsabilidades. Sim. No nosso site, né, olharanimal.org, lá em adoção de cães e gatos, tem adoção responsável. Lá dá uma boa ideia para todos que querem adotar um cão e um gato, quais são as necessidades do cão e do gato. Então, ele vai poder se planejar e ver se realmente vai ter condições de fazer essa adoção. E lá mesmo, se a pessoa ainda não tem e quer adotar, tem um formulário lá que a gente encaminha, né? Eu recebo porque a gente não tem animais, né? A gente não lida diretamente com os animais. Mas eu encaminho o formulário, né? Você vai lá, Carlos, preenche lá, eu quero um cachorro, porte médio, e tal. Aí eu recebo esse e-mail aqui, eu encaminho ele para ONGs e protetores que vão entrar em contato com você. Fala, opa, eu tenho esse cachorro que você está procurando, ou eu tenho esse gato que você quer. E aí eles vão entrar em contato direto contigo para viabilizar. Então a gente faz esse meio de campo também, para Muito tentar legal. ligar as pontas aí, né? Sensacional, sensacional. Aproveitando aqui a mensagem da Patrícia Breda, oficial, ela diz o seguinte: circo, rodeio, vaquejada, rinhas, touradas, corridas, isso tem que acabar. E aproveitando que ela falou vaquejada, eu sou de uma região que eu tenho uns amigos, por exemplo, acabem com tudo, viu, Maurício? Mas menos com a vaquejada, que esses caras ficam doidos. Inclusive falam que eu nunca pratiquei, mas falam vaquejada é um esporte, isso. Qual a tua opinião sobre isso? Como eu te digo, né, como eu te disse anteriormente, quando você põe a lupa, e no caso da vaquejada nem precisa colocar muito a lupa, né, você enxerga a violação de um interesse do animal, os maus tratos, os abusos que são cometidos. Na vaquejada é escancarado, é uma coisa muito... Então, assim, é triste que isso divirta alguém, né? Que esse sofrimento escancar, porque em alguns casos da exploração animal, ela acontece por trás dos panos. Mas no caso de uma vaquejada, por exemplo, não. Ela é a olho nu. É olho nu, ela está ali para quem quiser ver a violência sendo cometida. E é lamentável que isso se divirta, que alguém se divirta vendo isso. Mas acontece, né? E aí nós vamos, além de enfrentar, né, buscar mostrar que o animal está sofrendo, que o animal é violentado, que quebra o pescoço, que gera lesão na coluna, né, que, enfim, um monte de situações provocadas, né, contra o animal. A gente vai buscar mostrar juridicamente isso. Também tem que fazer esse trabalho educacional, né? Esse trabalho educacional que a ONG faz, o Carlos, a gente está buscando a cada ano tratar de um tema. Então, já tratamos da animal como comida, já tratamos o ano passado da caça, da questão da caça, né? E o próximo a gente ainda está mais ou menos decidindo, mas muito possível que seja exatamente o tema dos zoológicos. Né? E Sim. a vida vai, né, as situações vão levando a gente para um determinado tema, e essa situação com a Bambi e outras que estão surgindo, estão nos levando mais ou menos a caminhar no sentido. Então, vamos fazer o Artivista, que é um concurso internacional, tá? Que participação de artistas da Europa, crianças, né? Crianças e adolescentes da Europa, e Bielorrússia, Polônia, Escócia, França, enfim, várias crianças de vários países mandam os desenhos para essa atividade, né? Muito bacana. Mas, isso é sensacional, viu, Maurício? Isso é sensacional, isso aí. A mudança vai vir com esse trabalho de educação, Sim. de conscientização e, claro, também o trabalho jurídico, né, para coibir, né, quem pratica maus tratos. Né? E a vaquejada, rodeios e vaquejada, os maus tratos são inerentes. Não tem como fazer sem maus tratos. Quer dizer, se existe atividade, existe maus tratos.
por mais que venham laudos e não sei o quê, mas é evidente que tem maus tratos. Claro, claro. A Patrícia diz aqui, sou pernambucana e acho vaquejada uma tortura. É, Maurício, sempre que a gente ouve falar em proteção animal, defesa dos animais, a gente só ouve falar em ONG, em alguma ação individual, ou o Maurício está lutando ali, o Joaquim está lutando ali. E por parte das políticas públicas, o que é que falta, Maurício? olha, então, no ano 2001, quando eu comecei, não tinha quase nenhuma política pública. Eram raríssimas, inclusive relacionadas a cães e gatos. Eram muito raras. Eu lá em Florianópolis mesmo, enfrentei a prefeitura lá, tive que enfrentar judicialmente a prefeitura. Você protocolou uma ação civil pública contra a prefeitura? E não na estadual, que já foi uma coisa meio que surpreendente para eles lá. E na Justiça Federal nós conseguimos uma liminar que parou a matança de cães e gatos em Florianópolis, porque a política pública lá era de matança. Isso em 2001, não faz tanto tempo assim, ou faz um pouquinho, né? Então, mas assim, claro, em São Paulo já tinha acontecido, estavam acontecendo coisas. As políticas públicas voltadas para cães e gatos, elas evoluíram bastante, né? Hoje já não é comum a gente ouvir falar de matança de cães e gatos nos CCZs, né? Quando acontece, quando se fica sabendo, já vira um escândalo nacional e comumente vira processo contra o administrador. Enfim, hoje já há uma reação da sociedade rejeitando, né, esse tipo de política pública. Agora, para os outros animais, eles ainda estão órfãos. Eu digo, eu estou esperando o político que vai defender porco, que vai defender vaca, que vai defender, sabe, exatamente enfrentar essas situações, principalmente as relacionadas a consumo, que vai enfrentar, né, com a mesma contundência que, por exemplo, né, estão enfrentando na questão do cão e gato. Você vê, a própria lei é uma expressão disso que eu estou falando, né? Sim. Selecionou cão e gato para dizer que para esses é pior. Sim. Então eu vou penar mais. E não há motivo nenhum para achar que é pior, que é diferente, né, para um porco, para uma vaca, para um macaco, para um elefante, né? O sofrimento é o mesmo, né? Então não há que se criar políticas distintas, especistas que a gente fala. Bom, foi criada a lei, a gente está acompanhando. Também, assim, eu acho que a lei está criada, ela não tira direitos de ninguém, de nenhum bicho, né? Então, vamos acompanhar, vamos ver qual que é o efeito dessa lei, né? E se é o efeito de realmente aprofundar, né, essa segregação de outras espécies, ou não, se isso vai acabar evoluindo para que outras espécies sejam incluídas, né, nessa pena maior. Então é isso, a gente está um pouco vivendo a história, né? Então tem que ter um olhar também. Você é a favor de um controle populacional dos animais na cidade? Totalmente. Nós temos uma ação civil pública contra a caça aos javalis. Tá? Os javalis a superpopulação de javali é um grande problema nacional, nacional não, mundial até, né? E a gente está questionando a caça, porque em lugar nenhum do mundo a caça resolveu. Agora, nós não estamos questionando o controle populacional, pelo contrário, nós queremos que haja o controle populacional de javalis, e é urgente pelos próprios javalis, é urgente que se faça esse controle populacional, né? Agora, liberaram o quê? Qual o método que liberaram e que efetivamente está acontecendo para tentar controlar? A caça, mas nenhum outro. O próprio IBAMA diz que um método só não resolve, mas liberaram só a caça. Entendeu? Então, assim, a gente está entendendo que a liberação da caça aos javalis, na verdade, é um prelúdio para a liberação à caça de todos os animais, né? Não há intenção nenhuma de controlar a população de javalis, né? E se houvesse uma intenção séria de controlar os javalis, eles estariam
estudando, aplicando e buscando outros métodos, e não esse fracassado da caça, que não funcionou em lugar nenhum do mundo. Né? Muito menos aqui no Brasil, onde você vai caçar o javali ele foge, ele se espraia, as populações de javali se espraiam, não tem nada, não tem um limite geográfico, climático, nenhum, que impeça o javali que está aqui em São Paulo de ir para Minas, está em Minas, vai para Goiás, né? Não há esse limite, eles vão se espalhando. E mais, tem documento do IBAMA mostrando que onde não tem javali, tem caçador soltando filhote, soltando javali para poder caçar. Então, Caramba. o efeito está sendo o contrário. E a gente quer o controle populacional. Quer o controle populacional de cães, quer o controle populacional de javalis, de capivaras, mas controle ético, né? Um controle que não signifique abater os animais. Esse é o mais... assim, tantas mentes brilhantes nesse país, e temos, né? É incrível que essas mentes brilhantes, que inclusive estão hoje no IBAMA e em vários lugares, não consigam conceber uma política pública correta, ética. Agora, Né? por quê? Há algum fiscal por trás? Porque é o seguinte, outro dia eu estava ouvindo uma declaração de um jornalista, eu não lembro agora o nome, confesso que esqueci, mas ele disse o seguinte, no Brasil nós temos muita lei e pouca vergonha. Cria-se lei demais. Isso é para facilitar que o fiscal vá lá e tenha uma graninha a mais e acaba não penalizando o infrator lá, o cara que fez mal ao animal, por exemplo, Maurício? A burocratização é um problema não só, né, não só relacionado à causa animal, mas é isso que você falou, né? Toda a burocratização, na maior parte das vezes, busca criar Vender dificuldade. facilidade, né? Né? E na causa animal não é diferente. Quer dizer, licenciamentos ambientais e tal, que tem que existir, que tem que ser rigorosos e tal, mas entra um pouco também, né? Essa política ambiental, por exemplo, entra um pouco nesse esquema, né? No esquemão, né? De troca de favores, que não deveria. Não estou dizendo que não deva haver rigor, né? Especialmente nessa causa que está cada vez mais vilipendiada aí. Mas é muito assim, sim. Agora, o problema é assim, as leis não são cumpridas, né? Você tinha uma pena máxima de 1 ano, por exemplo, você tem na lei, no artigo 32, eu nunca vi alguém ser preso 1 ano. O cara paga uma cesta básica, né? Eu Ele tá nunca vi o cara livre, preso um cara. ano. Nunca vi. Então não se cumpre a lei, não se aplica a lei, ou se aplica a mais branda possível. Então é culpa do judiciário também, é culpa, assim, né, há muita gente responsável por essa situação. Então teve que agravar a pena para que houvesse alguma punição, né? E assim a gente vai Eu, eu, eu estava lendo que você participou já de várias campanhas. Qual é aqui? E você destaca alguma como diz, mais importante, mais visibilidade? Assim, tem alguma que você destaca? Olha, a gente teve uma campanha, né, pela criação das promotorias de defesa animal. Foi uma campanha importante. A gente não conseguiu a criação das promotorias no Ministério Público, mas conseguimos, por ação nossa e também de outras forças aí do movimento de proteção animal, né? Houve a criação de um grupo especial aqui em São Paulo, né, que atua hoje com a doutora Vânia Tuglio, né, na questão animal. Houve também a criação de um grupo especial de defesa dos direitos animais lá em Santa Catarina, que, como eu falei, foi o berço, né, do meu ativismo. E então a gente conseguiu algumas coisas nessa campanha. Tivemos a campanha do chumbinho, não. Conseguimos colocar projeto no Congresso Nacional, projeto proibindo o chumbinho. O chumbinho, o que eu digo, é o veneno, né? Precisa ser ao chumbinho munição, né? A aparência dele. É o chumbinho veneno, que o principal ingrediente era o aldicarbe, né? O aldicarbe, que é um veneno terrível, né? A gente conseguiu, no primeiro momento, colocar projetos, entramos com representação. Bom, enfim, no final, cancelaram o registro desse... Mas continua o envenenamento, porque não é só isso, né? Não é, a gente quis chamar a atenção para esse problema. Já tivemos outras campanhas, a da merenda vegana, a criação dos conselhos municipais
de proteção animal. Que mais? Assim, mas eu te falar, a menina dos olhos, assim, a que eu quero me dedicar mais, realmente é a artevista. Esse trabalho de educação, ainda mesclado com arte, né? Para mim é o meu xodó, assim, sabe? E Aham. eu quero aprofundar, eu quero ampliar, eu quero convidar escolas, eu quero, enfim, eu quero dar um gás nesse trabalho, porque eu acredito muito no trabalho educacional para mudar essa situação toda. A tua ONG ela tem parceria? Você conseguiu já parcerias, por exemplo, com privado ou empresas, alguma coisa? Então, por exemplo, na Artevista, a gente tem a parceria com o Movimento Infanto Juvenil Crescendo com Arte, que é um grupo que há 30 anos praticamente trabalha com educação, arte, né, um grupo de professores. A gente conseguiu parcerias pontuais assim na execução de algumas dessas atividades, com empresas que cederam brinquedos, que a gente acabou premiando, né, as crianças que mandaram os desenhos. E a gente estabelece parcerias, às vezes a parceria não é a parceria vindo coisas para nós. Nós estabelecemos a parceria para nós podermos ajudar. Foi o caso da Bambi, né? O caso da Bambi, nós fizemos essa parceria para que a nossa ação, para entrarmos com a nossa ação, né? E propiciar a saída da Bambi lá. Então, né, houve esse pool aí de ONGs para entrar com essa ação. Então, sim, tem eventualmente alguma parceria com empresas, tal, mas não é muito comum, porque como a gente tem uma visão bastante crítica em relação à exploração animal, e a exploração animal ela está em quase tudo, Sim, então sim. alguma coisa do nosso trabalho acaba não sendo do interesse da empresa, entendeu? Entendi. Ferindo algum interesse da empresa. Então, a gente nem busca, né? Não buscamos muito esse tipo de parceria, mas eventualmente surge, por exemplo, nesse caso da Artevista, que é uma empresa que fabricava brinquedos de madeira, sabe? Participou, ela mesma propôs, né? Se propôs a ser nossa parceira. Então, assim, temos com ONGs, né? Com algumas organizações, mas com empresa é um pouco mais raro por esse motivo. A palavra ativista criou-se em cima dela um certo tom. Quando alguém é ativista quer tirar algum proveito político, quer se promover alguma coisa. E aí eu te pergunto, você é um ativista ou um cara que ama os animais e que precisamos ter mais pessoas assim? Não, nós não somos eu sou um ativista, sim, um ativista da questão dos direitos animais, um ativista dentro desta seara, também um ativista político, porque não tem como você defender os animais neste nível que eu estou te falando, sem, de uma certa forma, ter um ativismo político. Isso já é um ativismo político. É que a política a gente fala, entende a política partidária, e nem sempre, né? Isso. A gente faz outra política. E eu sou ativista, sim. Eu lamento que, infelizmente, pessoas que se auto-intitulam ativistas cometam erros graves ou crimes, ou seja lá o que for, né? E, então, nesse meio, há pessoas desonestas, eu não considero elas ativistas, considero elas criminosas, considero aproveitadoras, Charlatões. oportunistas. Ativista sou eu. Ativista é a Rosângela Coelho, que eu acho que você acompanhou hoje, o resgate de um Do cavalo cavalo, isso. no Vale do Paraíba. É uma ONG que eu acompanho, que eu sempre ajudo quando eu posso, né? Que é o Santuário Filhos de Xante, focado especialmente no resgate de cavalos. Você Né? recebe muito vídeos daquele jeito ali? Eu acompanho, sim, eu acompanho, porque eu estou em grupos, né? Eu acompanho. Aquele, por exemplo, eu recebi, quando eu vi que estava acontecendo o resgate, eu já publiquei, né? Para pedir ajuda para o santuário lá, né? Que vai fazer cirurgia, vai precisar transportar. Você imagina, quem tem um cão e um gato sabe a despesa que é um animal desse porte. Você imagina um cavalo, né? A despesa é muito grande. Então, a Rosângela e a equipe lá do santuário, eu disse hoje na postagem, eles não viram
eles não viram de costas para um animal necessitado, né? Sabe, eles dão um jeito, eles se viram, eles vão fazer bazar, vão fazer, olha, eles viram o mundo para conseguir recursos para ajudar aquele animal. E viram o mundo para ajudar o animal. Hoje, no vídeo, se você observou, tinha uma penca de gente ajudando. Sim, sim. Então, ela e a equipe mobilizam as pessoas em torno daquele resgate. Então, é muito bacana o trabalho dela, é um trabalho que eu recomendo muito, que conheçam, está no Facebook, né, Santuário Filhos de Chante, com SH, e que conheçam e que apoiem, né, porque eles precisam bastante. Eu tenho um amigo que ele fala que ele parou a rodovia Presidente Dutra para tirar um cachorrinho. Isso tem que fazer, sabe? A gente precisa mostrar que essas vidas têm valores, né? Eu publiquei, acho que ontem, acho que estou para publicar uma notícia de um cara que fez a mesma coisa para uma jiboia atravessar a rua, atravessar a pista. A gente vê com alguma frequência isso e tem que parar mesmo, né? Eu trabalhei com um cara que ele andava com ração de cachorro no carro. Então, quando ele via um cachorro na rua, ele dava comida. Ele tinha também esse amor pelo animal. O que fez a gente brinca é o kit protetor. Anda com ração, água, com coleira, com... Tudo isso aí. Maurício, qual o site da ONG? Da ONG é olharanimal.org, né? olharanimal.org. Ali tem, bom, enfim, além das notícias que a gente publica diariamente, né? Tem lá alguns projetos desses que você me perguntou, o da merenda, o da promotoria, ainda não coloquei, falta colocar alguma coisa lá. Tem receitas veganas, tem animais especiais. Ah, deixa eu te falar rapidinho, os animais especiais para adoção. De um tempo para cá, nós começamos a publicar anúncio dos animais que dificilmente são adotados, né? Então, tem um animal sem pata, um animal cego, um animal com alguma patologia ou muito idoso. Esses animais são muito difíceis de a gente encaminhar para adoção. E a gente está focando neles, no olhar animal, para que, buscando lares para esses animais. Já conseguimos para 3, né? E estamos em busca, então, alguém que queira, uma companhia, que queira ajudar realmente um animal, né? Porque aí o sentido realmente é de ajudar um animal, né? Mais do que ter algo em troca. Claro. Né? Então, Maurício, quem se mete nessas coisas, normalmente é por amor, cara, entendeu? É porque gosta, cara. Respeito, antes de tudo. E as pessoas que amam os animais ainda agem com essa delicadeza, com essa generosidade, né, em relação a eles. E é importante, mas é verdade. Normalmente, quem adota são pessoas que têm... São pessoas especiais também, né? São pessoas que têm uma sensibilidade maior e que têm um amor pelos bichos, né? Normalmente é assim mesmo. Gostaria, Maurício, de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo aí de falar sobre animais. Precisamos falar mais vezes sobre essa questão para as pessoas se conscientizarem, né, cara? Muito os problemas são muito grandes e a gente atua em bastante áreas, né? Então, estou à disposição, a hora que quiser. Quando a gente voltar para a rádio, eu gostaria que você te convidar para você ir lá no estúdio para a gente bater mais um papo. Opa, tá ótimo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Maurício. Satisfação. Obrigado por ter disponibilizado esse tempo, viu? Valeu, obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal Paiaiana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.